Pode meter o Náutico na tela aí. Hora do Náutico, tá? 10 para as 5 da manhã, 7 horas e 8 de live. Há umas 3 horas atrás. Portela entrando na avenida Exatamente. Já. É por isso que eu tô acordado. A Portela agora, lá vem a Portela. É pra ouvir uma resenha dessa. É exatamente a Portela aqui, ó. Entrando aqui, ó. Eu torço pra Portela, nunca vi a Portela na avenida. Só entra de manhã. É por esse motivo que eu ainda tô acordado. E não ganha nunca, né? Porque entrando de manhã, porra, perde o brilho, perde a. E os caras lá da felicidade. Mas, ao da mesmo porra tempo, aqui. tem a alegria, né? Da manhã. Oh, meu Deus do céu. Vice-campeão pernambucano. Já perdeu, Cássio. Pronto, só tinha 3, né? Agora é 2 só. Já mal começou, já perdeu o cara. Vai seguir aí. Vice-campeão pernambucano, Atos, tá? O que, de certa forma, cumpre com a obrigação, né? Apesar de ter tido um jogo de ida na final dos aflitos horroroso, né? Em que poderia ter sido duramente goleado pelo Sport naquele jogo de ida, tá? Na Copa do Nordeste, atingir as quartas de final, tendo Bahia, né, como adversário, também eu diria que foi dentro do aceitável, dentro do esperado para um time que está na terceira divisão, mas justamente na terceira divisão vem o oposto do que a gente comentou para alguns times até aqui, né? Porque a gente vinha comentando, fez um estadual ruim, se complicou ali, se complicou aqui, mas conseguiu o seu objetivo. Foi meio que uma tônica dos 5 times que a gente abordou acima, né? Porque são os 5 times que vão jogar a Série A do ano que vem. E algo que Cássio sempre bateu muito na tecla, desde que os 5 clubes estavam se formando para jogar a Série A. A distância ficou muito grande. O Náutico certamente nunca esteve tão distante de um bloco inteiro. Não é que está distante do Sport, não é que está distante do Vitória especificamente, é que se formou um novo bloco. A gente aqui no 45 Minutos analisa o G7. Mas nunca se falou em G5 como está se falando o tempo inteiro agora. Criou-se um G5. Claro que não é um G5 histórico. Talvez até já seja. Isso é um tema para outro debate, para outro programa que raia o dia. Mas no presente existe muito claramente um G5. E o nono lugar do Náutico na fase de classificação, fora de novo dos da fase dos 2 grupos que definem grave, pô. o acesso à Série C, é um resultado que compromete qualquer coisa que o Náutico tivesse feito antes, tá? O vice do estadual e as quartas de final da Copa do Nordeste 8 de 20 são na até C, ok's. Isso, são até ok's. Mas vem a Série C e destrói tudo, né, Atos? Então, trazendo os números frios, 42 jogos, 15 vitórias, 14 empates, 13 derrotas, saldo de 13, aproveitamento baixo de 46,8%. Mas como é que a gente classifica esse ano? Que certamente vai ficar ali do péssimo para o ruim, né, Atos? Não tem como sair disso se a Série C condena tudo o que aconteceu antes. Se a pessoa não quiser debater, aí a pessoa já coloca assim, é um dos piores anos da história do Náutico. Para não entrar naquela, vamos pegar aquele ano ali, vamos pegar 2017, vamos pegar 98, para poder ver se é de fato. Não, vamos ver o seguinte, vamos classificar logo como um dos piores, porque você nem abre discussão, né? Até porque é uma discussão muito dolorida. Porque, de fato, é um dos piores anos da história do Náutico. Óbvio que o carro-chefe vai ser a Série C, você cumprir o objetivo passa borracha em qualquer outra coisa que aconteça, mas como não conseguir o objetivo, ainda tem as cerejas do bolo aí, né? Porque esse vice-campeonato do Pernambucano, ele tem seu peso
pela forma que se deu a final. Daqui a pouco a gente vai passar por isso, mas foi assim, uma calamidade aquele primeiro jogo que norteou muito o que foi o restante do ano do Náutico. Porque aquele jogo ele gera decisões, ele gera uma crise e uma... Eu não vou nem chamar de turbulência, eu vou chamar uma ciranda de maluco ali na diretoria do Náutico, que eles vão começar a tomar atitudes erradas que vai influenciar na Série C inteira. A Copa do Nordeste, veja só, você colocar quarta de finais, perdeu para o Bahia, beleza, mas tem que ter o contexto. E o contexto, o Náutico tinha todas as oportunidades de conseguir uma melhor classificação. Estava na mão dele para, inclusive, trazer um jogo para os aflitos. Você poderia pegar salvo engano, do Fortaleza, tinha uma tendência muito forte. O Náutico quer trazer um jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza não estava bem naquele momento. É o momento de maior baixa do Fortaleza na temporada, porque não é esse Fortaleza que foi colocado no brasileiro. Era um Fortaleza que tinha perdido, acho que foi por River, foi um jogo Maranhão. Maranhão. Tava vencendo por 2-0 e levou 3-2 no segundo tempo. Você traz um jogo desse para os aflitos, o Fortaleza tem outros interesses, outros focos, os aflitos lotados, você poderia almejar alguma coisa ali naquele momento. E o Náutico, assim, fez um papelão na Copa do Nordeste. Eu acho que foi a pior pontuação que consegue uma classificação. Uma classificação completamente culposa. Foi o jogo final, não. Foi o penúltimo jogo contra o América de Natal, com o América de Natal poupando jogadores, a América de Natal eliminado já, assim, um jogo patético. Não, era vencer o jogo e ter o mando. Exato. Ridículo, foi um jogo patético do Náutico. Foi a última rodada. Não foi penúltima, não. Isso, foi a última rodada. Oitava rodada. E o Náutico perde 1-0 ali para o América de Natal. Assim, foi um jogo assim decepcionante. E aí sim, chegando na Série C, nono lugar. Veja, a gente não é nem que não subiu, né? Porque não subir na Série C é um desastre completo para o Náutico. É um novo rebaixamento, e rebaixamento de B para C, né? Não é nem de A para C. E você ficar em nono, você não pegar o G8, o campeonato tranquilo que é a Série C, dá para você fazer o Remo, rapaz. O Remo subiu. É o campeonato mais fácil de subir a Série C. O Náutico teve um jogo com o Remo, que foi uma goleada. Inclusive, ele não está aí em melhor atuação nem nada, porque foi um jogo que foi... Eu classifiquei esse jogo como constrangedor. O Náutico goleou o Remo por 4-1, aonde eu não comemorei nenhum gol do Náutico. O Remo estava andando em campo, tá? O Náutico fazia os gols como se o Remo não tivesse nem aí pro jogo e pode fazer os gols. E esse time do Remo subiu. Esse time do Remo conseguiu ali se ajustar, que se espera de um time de camisa, de um time que é maior que a divisão. E minimamente ele se ajustou, conseguiu chegar no G8 e conseguiu acesso, coisa que o Náutico pelo segundo ano consecutivo não consegue. Para mim é péssimo, tá? Não tem nem como avaliar, porque as únicas duas coisas assim, mas isso é muito mínimo, que o Náutico tem de positivo na temporada, foi as classificações para as Copas do ano que vem. Isso é muito mas é mínimo, né? Mínimo. Muito mínimo, que para mim, assim, é só para poder você não ficar com essa barrinha completamente vazia. Uhum. Por exemplo, o Náutico não jogou a Copa do Brasil esse ano. Exatamente. Não, tá porque ali. tem seu peso, porque mexe no orçamento do clube, você tem menos receita. Jogar a Copa do Brasil é muito importante para a situação que o Náutico está, mas não tem como você, sei lá, fazer um desfile de carro aberto porque classificou para a Copa do Brasil. Então, para mim é péssimo. Justamente pela sua análise do péssimo e dos 7 clubes que a gente analisou, o Náutico é o único que tem uma análise negativa, e não é a negativa de ruim, é uma negativa para péssimo, né? Eu acho que o mínimo que a gente tinha tido era de regular para bom nos outros 6, né? O Santa, obviamente, dentro de um contexto muito, muito específico, de uma visão restrita do que aconteceu em 3 meses, porque para mim o ano do Santa é o pior ano da história do clube e o pior ano da história de um clube grande. Mas assim, ali considerou os objetivos alcançados, o objetivo alcançado pelo Santa. No caso do Náutico, a escolha foi ignorar
o contexto do ano, do tempo sem jogar e focar na análise do que aconteceu em 3 meses. Foi uma escolha. Eu dei a Arthur as duas possibilidades de caminho. Como o Náutico fica com uma avaliação péssima, tá? Eu vou fazer uma inversão. Não faz sentido, depois de uma avaliação péssima, a gente falar de grande jogo, de melhor atuação. Eu prefiro que a gente comece pela pior derrota do Náutico na temporada, a mais sentida, a mais pesada, a mais representativa e a pior atuação do Náutico, tá? Então, são 3 jogos que estão aí na nossa tela, tá? Essa lista, você e Cláudio montaram juntos, né? Eu falei com o Cláudio, mas para que vocês Fred. montassem essa lista juntos. Fred, Fala, cara. como o voto de Atos tem um peso maior e tem um nível de detalhamento maior, eu posso falar antes? Pode, mas deixa eu ler as opções. Certo. Tá? A pior derrota da temporada. Essa foi terrível. Náutico 0, River 1. Copa do Nordeste. Machucou muito também. Náutico 0, Floresta 1, Série C. Mina classificação do Náutico. Mas, queira ou não, chega vivo. Enfrenta o Londrina. Fora de casa na última rodada. E acaba batido por 3-2. Cássio, desses 3 jogos, você acompanhou o Náutico muito de perto, viu todos os jogos na temporada. Desses 3 jogos, qual você considera a pior derrota do Náutico? A pior é a da última rodada da Série C. O Londrina 3-2 no A que Náutico. sentencia, né? Porque ali havia, se vencesse o jogo, assim, mas... E a defesa do Náutico ali, ela sintetizou. A defesa do Náutico foi uma calamidade na competição e vai para essa última rodada e a defesa fala aqui, é comigo. Comigo aqui. Fica tranquilo que comigo aqui não tem condição nenhuma. Comigo ao contrário. Né? Fica tranquilo que comigo tem condição nenhuma, porque o Náutico teve o segundo melhor ataque do campeonato, pô. O Náutico teve o artilheiro da Série C. O cara jogou com o Paulo Sérgio parando na primeira fase. O cara ainda foi o artilheiro. E esse time não pega G8 de 20 na Série C, é porque a defesa do Náutico assim, foi uma peneira e o desempenho nesse último jogo, assim, assim, os gols são muito bizarros, tá? Assim, a impressão que eu tenho é o seguinte: o Náutico perde o jogo, o Náutico perde do Londrina e por isso que eu queria falar antes de Atos, para ele traz esse mais detalhe, mas a impressão que eu tenho é o seguinte: o jogo ficou bem claro que o torcedor do Náutico meu amigo, não dava. Sabe assim, porra, faltou isso aqui. Não dava. Com essa defesa, simplesmente não dava. Era assim, era anti-competitividade. Mas isso acontece, Cássio, não vem só de um desempenho ruim. Os caras pensaram logo depois, inclusive. Porque, veja, desempenho ruim é uma coisa. O que é um desempenho ruim? É a defesa que o Náutico montou pelo começo da temporada. Rafael Vaz, Guilherme Matos. Rafael Vaz, as pessoas conhecem. Guilherme Matos foi um cara que veio do Novo Horizontino, tinha jogos de experiência na Série B, um zagueiro jovem, um certo porte atlético. Isso é uma zaga, aí se ela desempenhar mal, aí você registra que o desempenho foi muito ruim dos 2 zagueiros. Agora, o que o Náutico fez na reta final da Série C, principalmente nesse jogo, assim, é crime em alguns países. Não é que você colocou zagueiros e eles desempenharam mal. Você colocou jogadores que não têm condição de atuar, de jogar futebol, de assinar um contrato profissional. O Náutico colocou em campo o Irã, o Náutico colocou em campo Perema. É um absurdo isso. Esse Perema foi dispensado poucos dias depois. Assim, Se você for para as laterais, você coloca Kaique, ninguém nem sabe de onde saiu esse jogador. Fez uma partida horrível nesse jogo do Londrina. Se você vai para a lateral direita, tinha um tal de Ludic, que é um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida. Muito ruim mesmo, sabe? Fora do gol, que nesse jogo específico era Renan Bragança, que é um goleiro ok, que chegou... Mas é preciso dizer que o teve 5 goleiros no campeonato, viu? Exato, chegou de forma desesperada nos jogando. 2 últimos jogos. Mas teve Matt Colley, teve Jefferson Romário da vida, teve David. Então,
Esse que o Santa contratou agora, né? Inclusive, né? Isso, assim, é inacreditável, né? Que o Santa viu que Por isso aconteceu que eu no falei que Vini Faria não é um caso perdido em relação ao futebol pernambucano. E para mim é esse jogo. O Náutico 0, o River 1 e o Náutico 0, Floresta 1, para mim são dois jogos parecidos, apesar de ser competições diferentes, que é quando você perde em casa para um time que, sei lá, vai ter torcedor que nem vai conhecer que o time existe. Então é uma coisa que choca, tá? Choca você perder em casa, geralmente. Mas o do Floresta não comprometeu muito, não, Atos? Comprometeu. Claro que Muito, comprometeu, pô, muito. mas já era até um início. O início não, era o segundo jogo de 2 jogos em casa. Era. Que você colocava como jogos da recuperação para voltar para o campeonato. Foi o contrário. Na verdade, colocou o Náutico com o bico apontado para o decesso. Foi o jogo, era contra o Caxias, que foi um empate. O Caxias muito mal no campeonato. Só me engano, o Caxias era lanterna, porque o Caxias tinha alguns jogos atrasados, por causa daquela tragédia do Rio Grande do Sul. Muito mal o Caxias estava jogando. Não era lanterna só por causa da questão dos jogos atrasados, não. Se você for olhar matematicamente, também era para estar ali. Ou na zona de rebaixamento ou lanterna. E ele empata com o Caxias e depois ele perde para o Floresta. Então, você vai para 2 jogos que você olha, 2 times fraquíssimos, 2 times da zona de rebaixamento. Você diz, 2 jogos para fazer 6 pontos, conta de luz, não vou nem pensar muito nisso. Aí você empata contra o Caxias. É aquela situação de ligar todos os alertas e dizer, beleza, empatou, já é um mini desastre, vamos para a recuperação automática, que é o jogo contra o Floresta. Aí você vai e perde. Então, Isso. é um jogo muito pesado. Mas não tem como comparar com Londrina e Náutico, porque aí entra expectativa, aquela brincadeira, milagre do café, os torcedores vão. E brechas, né? E brechas, Milagre, né? tá? Foi muito bom aquilo. Os torcedores vão para Londrina, uma viagem muito difícil, você tem que ir para São Paulo, depois pegar rasteiro até Londrina, assim, desgastante. A torcida foi lá, deu um bom público, acho que deu umas 300 pessoas, 400 pessoas. E, enfim, era uma decisão. Novamente, o Náutico se colocou nessa situação de fazer um playoff, né? Antes do quadrangular final. E, novamente, o Náutico fracassa, muito por causa desse contexto aí que Cássio colocou da defesa. Saindo da pior derrota a gente soma importância, sentimento, tudo, e óbvio que o jogo que sentencia a permanência do Náutico na Série C, ele foi o escolhido, tá? Até porque Atos já trouxe todo o detalhamento do que cercou esse jogo, e eu ainda digo mais, assisti a partida com muitas brechas para o Náutico conseguir o resultado, né? Tava Mas, de 2-2. Veja, Isso. Então, um tava jogo 2-2, decisivo, falando. confronto direto. O Náutico vai lá no Paraná, faz 2 gols com ataque funcionando, 2 Isso. gols com ataque produzindo, mas a defesa, assim, simplesmente... Era justamente a minha conclusão. A defesa inviabilizou qualquer chance. O jogo estava 2-2. Patrick Alan teve uma bola cara a cara com o goleiro. A bola caiu na perna direita, ele tentou dar um toque por cima, a bola acabou indo para fora. Então, chances para o jogo o Náutico teve, apesar da defesa ter contribuído o tempo todo para tentar tirar essa chance. Gente, é só lembrar um dos gols que o Náutico tomou ainda no primeiro tempo, que o zagueiro podia tirar a bola andando e ele simplesmente não consegue parar na jogada, ele passa direto, não sei se vocês lembram, e a bola acaba entrando. Eu lembro. No gol. Ele não consegue puxar o freio de mão. Atos, apesar de tudo, essa atuação não está entre as 3 piores para a gente escolher. E realmente, assim, os 3 jogos listados foram atuações horríveis, tá? A gente já citou 2 delas aqui. A gente já citou a derrota para o Sport na final do Pernambucano. Jogo de ida, em que o Náutico foi absolutamente passageiro dentro do jogo, nos aflitos. O fator casa, torcida, não valeu de absolutamente nada. O Náutico perdeu por 2-0, mas o Sport, assim, desperdiçou gols com displicência. Teve 3-0 que no VAR, por um triz ali, anulou. Isso. Que é assim. E chances perdidas, displicência enorme, né? Tamanha diferença técnica e de entrega que os 2 times tiveram naquele dia. O outro jogo que você já citou foi a derrota, né, para o América de Natal
entregue, desinteressado, modificado, largado na Copa do Nordeste, sem valer nada para o América do Natal, e ainda assim o América do Natal ganhou por 1-0, um jogo que tirou do Náutico o mando de campo das quartas de final. Tá? E uma derrota dentro do estadual na semifinal para o Retrô, partida horrorosa do Náutico, né? Esse resultado acaba levando o jogo para os pênaltis e o Náutico perde o jogo. Cássio Zirpoli. Fred, estava aqui nervoso, só para você lembrar, por quê? O tópico anterior da pior derrota, para mim, era uma escolha muito simples. Sabe? Assim, como você falou, tem outros exemplos ali, só que o jogo ele é muito categórico, Londrina 3-2 no Náutico. Ele simboliza muito a campanha do Náutico na Série C. Já em relação à pior atuação, esses 3 jogos escolhidos assim, são 3 coisinhas assim, meu irmão, que o cara pondera mais, tá? O América de Natal e Náutico tinha um grau de importância enorme. Um time já desmobilizado. O Náutico, a questão é que o Náutico não estava bem. Na verdade, o Náutico não estava bem nesses 3 jogos, porque todos eles são muito próximos, na verdade. E o Náutico precisava de um resultado que era, embora fosse fora de casa, mas era acessível. E teria dado uma condição muito melhor na Copa do Nordeste. Aí o Náutico vai lá e perde o América de Natal, já eliminado, já com time reserva, e em vez de ter um mando de campo nas quartas, vira visitante contra o Bahia, na Fonte Nova. Foi a consequência desse resultado. Esse Retrô e Náutico, o Náutico se classifica, mas é uma atuação. O Náutico tinha vencido o primeiro jogo, perde esse, o Retrô tem uma chance incrível. Perde um gol, mascote, né? que depois se redime na Série D, mas perde uma chance para fazer 2-0 e matar o confronto, e aí o Náutico passa nos pênaltis, numa disputa na qual, embora tenham sido 5 pênaltis perdidos, se não me engano, 3 do Retrô e 2 do Náutico, nenhuma defesa, só chute para fora. Essa foi uma disputa de pênaltis bizarra. Todos 5 pênaltis desperdiçados, sem que nenhuma defesa tenha sido feita. Mas eu vou ficar com a final do Pernambucano. Por quê? Nessa semifinal, o Náutico passa. Na Copa do Nordeste, o Náutico poderia até ter sido visitante lá, mas o mandante, mas seria contra o Fortaleza. Seria difícil de toda forma. E o Náutico estava próximo ao teto do Náutico. Mas no Pernambucano, o Náutico tinha vencido o jogo do primeiro turno, o Sport time reserva, e o Náutico ganhou na fase classificatória, na última rodada, os 2 já estavam lá garantidos. E final é final. Na final, eu acho que o Náutico fez um papelão. Não nesse jogo, porque no jogo de volta até segurou lá o 0-0, que foi a estreia de Mazola. Mas a atuação desse é o Náutico de Alan Al, que Atos dizia muito bem que era o anti-futebol. O Náutico de Alan Al aí, nesse jogo de ida, e você falou, você abriu bem, Fred. Foi assim, o Náutico foi passageiro. E eu não me recordo. O Sport já ganhou. É óbvio que o Sport já ganhou do Náutico nos aflitos, o Náutico ganhou na ilha, mas assim, eu nunca vi o Sport ganhando o Náutico assim, nos aflitos, assim. Não é tão comum tão assim. Fácil. Tão fácil. Tão fácil. E veja só. Chegou a revoltar, Cássio. O placar, como torcedor do Sport, o 2-0 chegou a revoltar de tão fácil que foi, pô. Ano passado, na Copa do Nordeste, o Sport ganhou 2-0 do Náutico. Tem um gol bonito de Juba, acho que tem um gol de Fabinho, e um gol de Juba. Mas ali o jogo estava ali o Sport melhorou e vence o jogo, e o placar foi exatamente esse aí. Só que esse 2-0, como você fala, é um 2-0 que o torcedor do Náutico sai assim, revoltado com o time, Alan Al cai, e o do Sport sai insatisfeito, porque no fim das contas falou, o jogo a final está praticamente definida, mas o Sport simplesmente não quis definir o jogo por displicência. Então eu nunca vi o Sport o Náutico ser passageiro no jogo dentro de casa contra o Sport, e isso sendo a final do campeonato. Então assim, foi uma atuação realmente muito, muito fraca. Em todos os setores, a defesa uma água e o ataque sem produzir nada. Mas eu não sei se supera a do América do Natal, não, Atos. Tua visão. Fred, tu até falasse que Clauber fez a lista. Na verdade, Clauber sondou vários torcedores do Náutico, que eu vi ele fazendo esse trabalho. Pediu ali, para mim, na verdade, só um ajuste fino. Não dei palpite em muita coisa, na verdade. Por exemplo, não quero mudar a lista, não, mas como o Náutico teve esse ano péssimo, tem outros vários jogos, tá? Poderia lembrar que os 2 jogos seguidos que o Náutico fez contra a Volta Redonda e Ferroviário, 2 derrotas, assim, atuações
horripilantes do Náutico. Tem um que eu acho não suficiente para pedir uma mudança, mas é um jogo muito forte de uma atuação péssima que foi o Náutico perder do São José, e ali foi o masolismo na sua essência, tá? Porque era um jogo atípico, que Mazola em nenhum momento entendeu esse jogo, em nenhum momento. O São José fez gol de lateral no Náutico, porque era o que tinha para fazer naquele campo de society horrível, que é o campo do São José. O Náutico foi para praticar um esporte e o São José foi para praticar o que se pratica lá naquele estádio. Então, assim, foi um jogo horripilante no Náutico, mas os três que estão aí foram muito ruins também. Tem um simbolismo muito grande esse jogo do Retrô e Náutico, que eu acho que é o jogo que não restou mais nenhum tipo de defesa ao Náutico. Eu acho que só a diretoria de futebol do Náutico que ainda acreditava em um certo pragmatismo de continuar com o treinador, mas por parte da torcida, esse jogo representou assim largar a mão de Alan Al por completo. Porque esse Retrô, o Náutico tinha acabado de enfrentar no primeiro jogo da final, onde o Náutico nem fez um jogo tão virtuoso, vence o jogo por 1-0 e o Retrô foi serrote liso total. Então, era um time que a gente viu que não era time para fazer o que fez com o Náutico no jogo na Arena. Porque o fator mando de campo aqui, desculpa, velho, não vai influenciar tanto. A gente não tá falando, sei lá, jogar no Castelão e jogar na Bomboneira. E muito menos então, o Retrô, né? O Retrô, que não tem torcida, jogando nos aflitos aqui em Recife e em São Lourenço, um estádio que o Náutico já foi. Um estádio que o Náutico está acostumado, exatamente. É por isso que eu falei o Retrô, porque além de não ter torcida, é no melhor estádio possível, né? Exato. E foi um jogo que o Retrô dominou o Náutico, assim, e o Náutico não tinha um espírito de decisão que o jogo pedia. Então foi aquele jogo altamente irritante, sabe? O jogo contra o América do Natal a gente já discorreu e tem muito aquela pegada que parece que tá sempre apregnada nos times, que é os jogos fora de casa de você desligar, né? Porque um jogo como esse, com caráter decisivo, geralmente em casa você fica um pouco mais aceso. Agora, quando é fora de casa, parece que é comum de ter aquela desconexão. Então, esse jogo do América tem essa característica. Mas, assim, é muito distante do que aconteceu na final do Pernambucano. Mas muito distante. E eu trago alguns agravantes. Isso não foi o jogo todo. O pior é que não foi o jogo todo. Porque o primeiro tempo foi competitivo. O primeiro tempo foi um 0-0 justo. O Sport mal chegou, o Náutico também, aquele jogo amarrado, que é o que o Náutico tinha que fazer. Agora, o senhor Alan Al, ele assim, foda porque você falar uma coisa dessa... Vou tentar usar aqui outras palavras. Ele meio que se vingou, velho, do Náutico no segundo tempo. Já estava demitido, sabia, tem contexto de bastidores após o jogo do América do Natal. Ele ouvia o bate-boca da diretoria cobrando a cabeça dele, tá? Parte da diretoria queria já a saída dele depois do jogo do América do Natal, lembrando que foi véspera, tá? Do jogo da final. Então ele foi meio que semi-demitido para essa final, tá? E no segundo tempo ele apronta, velho. Não tem outra palavra. Porque ele bota jogadores que não estavam atuando como uma maneira de dar uma resposta para aqueles jogadores que a torcida pedia. Então ele bota Talicinho em campo. Ele bota Caion em campo. Caion, 1 ano sem jogar. 1 ano sem jogar. Caion fez uma partida que, se botasse um torcedor no lugar dele, ele conseguiria fazer uma atuação melhor. Ele não tinha a mínima condição de estar em campo. E ele até entrou ali pelo meio campo. A bola passava por ele como se ele fosse uma estátua. Quando o Cássio disse que não foi só a defesa que atuou mal, a simbologia do meio campo do Náutico e o ataque, para mim, foi Caion, porque é como se ele não existisse em campo. Ele ficava parado e os jogadores do Sport ficavam fazendo ele de bobinho. Quando ele pegava na bola, ele não conseguia dominar, a bola voltava para o Sport na mesma hora. Então, aquele colapso que houve no segundo tempo, para mim, muito por causa de Alan Al. Vamos lembrar que
na parada técnica que teve no primeiro tempo, a Náutico conseguiu brigar com o jogador em campo. Brigar. Vias de fato, porque se você empurra e tem um safanão, é vias de fato. Ele brigou com o Marco Júnior dentro de campo. Então, deu para perceber que ele já estava demitido, perdeu essa briga com o Marco Júnior, para mim, é um simbolismo de ter perdido o grupo. E o segundo tempo, o Náutico veio desse jeito e foi vexatório. Eu nunca vi o Náutico tão entregue no jogo, tão perdido, completamente colapsado, como foi o segundo tempo de Náutico Sport. Com 2 jogos negativos do Náutico escolhidos, né? A pior derrota, o 3-2, que sentenciou o Náutico a mais um ano na Série C para o Londrina, na última rodada da terceira divisão. E como a pior atuação, o jogo de ida da final do estadual nos aflitos contra o Sport, quando o Náutico perde por 2-0, mas como a gente acabou de analisar aqui, completamente dominado, né, e controlado dentro do seu próprio estádio. Nesse momento, a gente tem ainda, ou já, não sei mais o que dizer, 170 pessoas aqui com a gente, tá? 172 pessoas, alguns na Europa, então estão no fuso horário que já é dia, para o professor Aníbal está em Portugal. Tivemos algumas outras mensagens também da Europa. Antônio Márcio da Costa, né, que manda um bom dia aqui. Será que tem alguém, Fred, tá aqui com a gente desde o primeiro minuto? Tem. Marcelo Leal está aqui desde o primeiro minuto. Tá? Tem uma turma que acompanhou aí o programa, vem se arrastando aqui com a gente. Porque tá? tem muito entra-sai, né? Muita gente assiste 2 horas, 1 hora. Tem muita gente dizendo que dormiu, acordou. Mas Marcelo mesmo é um dos que eu vi que estava aqui desde o começo. Tá quase naquela live da demissão de Roger. Auridenes falou aqui, acordou agora, né? E a gente ainda está aqui. Então, agradecer demais. Detalhe: 7h40, a gente só pediu like na abertura. São 7h38 minutos. Ainda quer um like agora. Não, agora eu quero não. Mas eu quero, meu irmão, eu pensei assim, meu irmão. Mas eu tô rindo porque é verdade. Eu tô rindo porque é verdade. 7h38 e não pedi uma curtida, um comentário, um sei lá o quê. Mas, olha, Atos. Antes, Fred, sobre essas 7h40, vocês estão batendo o recorde pessoal de vocês, mas lembre que eu tenho 2 horas a mais. Viu? Eu tô vindo do Timbucast, 2 horinhas do Timbucast. Então bote 9h40 aí para Atos Rio. Não, pô, mas o Timbucast começou antes da gente. Começou antes. Então, começou antes. Quando terminou, ele entrou direto aqui. Caramba. É porque a gente começou sem Atos ainda, pô. É isso que por isso que exatamente, então. Acabou lá e entrou. Era umas 9h40. A gente começou 9h40. Atos. Mas existiram ali algumas exceções dentro de um ano péssimo. E a gente vai para elas agora, que são jogos em que o Náutico teve algo para guardar, teve algo para ser aplaudido. E a gente vai começar com um grande jogo, né? Aplaudido assim foi. É mais o quadro, é mais o formato do quadro que faz os jogos entrarem do que. Exatamente, ok. Porque eu ia até dizer isso. Quando a gente vai para os jogos ali do grande jogo do ano, não tem nenhum muito relevante, né? 2-1 no Confiança, 4-0 no Figueirense, talvez seja. A vitória sobre o Santos foi boa. Jogou bem. Meu irmão, o cara jogar como o jogo do ano, bater o Santa Cruz no Arruda. O Fred tá cada vez mais desgostoso com os clássicos. Clássico, meu irmão, ainda pesa, porra. Ir lá na rua, ficar ali na rua das moças, atrás da barra, fazendo festa, pô, pesa, pô. Eu não achei esse jogo todo, não, do Náutico, não. Eu acho que o Náutico jogou bem essa partida contra o Santos. Não, eu acho que o Náutico foi, nesse jogo, ele foi objetivo e conseguiu, teve 2 chances ali, criou 2 chances, fez os 2 gols. Nem acho que o Santa foi tão mal assim também, não sei se entrou aqui na lista do Santa. Eu colocaria aí. Acho que foi considerada a pior atuação do Santa. É exagero. Mas veja. Mas não, pô. O segundo tempo foi um colapso do Santa Cruz, pô. O Santa Cruz depois dos 30. Depois dos 30. Eu lembrei do colapso agora. Agora, tu falasse colapso, eu lembrei. O Santa Cruz, assim, a defesa morreu. Acabou, pô. Acabou. Foi verdade. Dá para entrar como pior atuação do Santa Cruz. E o Náutico se aproveitou muito bem daquilo mesmo. Veja, se fosse 45 minutos, entraria aí o Náutico contra o... Cara, qual é o nome do time, velho? Acho que é Maranhão.
Maranhão. Náutico e Maranhão. Que foi lá no Maranhão o jogo. O 0-3, né? Na verdade, foi 3-1 o jogo, porque o Maranhão descontou no segundo tempo. Só que o segundo tempo desse jogo, o Náutico jogou muito mal. Muito mal. Não só pela aquela questão, tô com 3-0, vou relaxar. Acho que passou do ponto ali, esse relaxar do Náutico, mas o primeiro tempo, quando ele fez 3-0, assim, ele jogou muito bem, mas não é 45 minutos, né? Então não vale nem a pena forçar para entrar aí. Bola jogada foi... não, porque aqui é o grande jogo, né? Então, assim, é de longe Náutico e Confiança. Esse jogo, Náutico e Confiança, ele tem um contexto que só o torcedor do Náutico sabe o contexto desse jogo. Sabe? A gente abriu a porta do inferno e olhou pro capeta. Porra. É ligado a não cair, né? Isso. Porque o primeiro tempo acaba 1-0 com Confiança. E Fred, Cássio, eu vou dizer para vocês. E assim, Mazola já no Confiança, né? Mazola no Confiança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É o que está o primeiro tempo na zona de rebaixamento para a Série D? Veja só, ali a espinha da turma esfriou. Ali veja, em que pese quando você está vivendo o presente, você exagerar as emoções que você está sentindo. No passado, às vezes pode ter algo pior ou igual e você minimiza um pouco por causa do tempo, né, que passa. Mas foi o pior momento, assim, com o torcedor do Náutico que eu tive, foi os 15 minutos do intervalo desse jogo. Tá? Mas é Batalha dos Aflitos, meu irmão. Ali foi um choque ali de vez ali, que não deu muito tempo de pensar no que estava acontecendo, não. Uma derrota numa final. Os 15 minutos do intervalo. Imagine. A dor não era só de sentimento, de você acompanhar o clube e sentir aquela dor de decepção, né? Aquela famosa dor do coração. A dor era física, por completo. Eu tomei remédio para poder parar de sentir sintomas que eu estava tendo ali. Cheguei a sentir dor física mesmo, assim. Negócio de maluco, porra. Porque se você for pegar a tabela, aí você pode dizer, mas tinha muito campeonato ainda. Mas era um momento psicológico. Era um buraco muito fundo. A gente sabia o que representava perder, que era um concorrente direto, inclusive, o próprio Confiança. Tinha times ali que estavam com jogos a menos, mas não é questão de tabela. A tabela ia complicar, tá? O Náutico, de fato, ia entrar na zona de rebaixamento. Inclusive, esse é um fator que ia explodir a questão psicológica. Você está dentro da zona de rebaixamento é outro assunto. Então, aquele intervalo ali foi muito pesado. E o Náutico conseguiu a virada, muito com a atuação de Bruno Mezenga, que faz 2 gols. Outro jogador que entrou muito bem nesse jogo foi o próprio Caion, né, que eu fiz a referência aqui que na final do Pernambucano ele não tinha nem condição de jogo. E ele entrou muito bem, tá? Sofre uma das faltas que o Náutico cobre e acaba fazendo. Mezenga faz um gol de cabeça. Foi 2 gols de cabeça de Mezenga. E eu acho que no futebol, eu sou um pouco romântico em relação ao futebol. Eu acho que existem os momentos que se deve ter gratidão no futebol. A turma critica muito, né? Quando a turma trata a gratidão como se fosse qualquer coisa, né? Aí faz renovações que sem sentido, aí coloca na conta da gratidão. Mas, por exemplo, quando o Mezenga renovou, eu teria renovado depois desse jogo, meu amigo. Os 2 gols que o Mezenga fez, sei lá, se o Náutico um dia voltar ao futebol de verdade, porque o que o Náutico está vivendo aí é alguma coisa parecida com o futebol. Não é como se o Náutico tivesse fora do mercado. A renovação dele se desenhou ali. Que é o que a gente estava discutindo, Fred, sobre o top 5, o G5 e tal. O Náutico está à parte, o Náutico está alheio. Os jogadores que o Náutico contrata, os jogadores que o Náutico enfrenta, é fora do mercado que você costuma ver. Série B e Série A isso. É outra coisa muito distante. Então, o Náutico hoje é como se não existisse no futebol. Se ele um dia voltar, eu acho que esse jogo Náutico Confiança e o Bruno Mezenga fazendo esses 2 gols pode virar um jogo mais simbólico do que ele já é. Perfeito, Atos. E a grande atuação? Fala, só esse ponto. Fui convencido, tá? Tem a questão do clássico, mas eu fui convencido porque o contexto de Náutico Confiança estava passando levemente batido e realmente não é só o confronto direto, não. Eu lembro exatamente desse dia, depois
quando o Atos trouxe isso tudo. É o intervalo. Eu lembro. É o intervalo e com redes sociais, todo mundo, quem está dentro do estádio, quem está vendo a televisão, quem está em qualquer lugar do mundo, todo mundo debate, ou seja, não são 15 minutos. Muitas pessoas ficaram 15 minutos no mundinho delas e outras tantas ficaram 15 minutos debatendo aquilo. E era um debate disso. O Náutico tá caindo pra porra da 4ª divisão mesmo, irmão. Assim, o time vai dar uma afundada desse tamanho. Então, realmente, tinha um peso. Não era o jogo que definiria o rebaixamento, mas era o jogo que botaria o Náutico no fundo do poço. Então, de fato, a reação, ela me convenceu a ser a principal vitória do Náutico. Esse intervalo, ele cria histórias. Eu já vi inúmeras histórias. Por exemplo, eu conto a minha, eu estava em casa, não fui para o jogo. Eu conto que eu comecei a ter sintomas, eu comecei a ficar doente em casa. Eu vejo gente dizendo que saiu ali das cadeiras e foi ali para aquele vidro, né, que separa, e ficou ali desolado. Tem gente que saiu dali e foi para a sede. E ficou lá. Americano. Foi lá em Americano, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Então, é aquele tipo de situação que cria relatos, cria histórias de a pessoa saber exatamente o que passou naqueles 15 minutos. E a virada acaba, né, dando um tom de emoção e de feito para que o jogo... Isso, e para que o jogo fique marcado realmente, né? Eu lembro muito desse jogo, justamente que você falou do negócio de rede social, os posts no Instagram da galera comemorando o gol, tal, da virada, sentimento de ser náutico. Eu lembrei aqui de 2 amigos que estavam no jogo, tá? E aí a melhor atuação, Atos, futebol jogado. A gente já tinha citado esse jogo contra o Vitória quando a gente analisou o Vitória como pior atuação do Vitória. Acho que foi até escolhida a pior atuação do Vitória. Mas ali você falou que o Náutico nem fez uma reserva partida nesse dia. Isso, utilizou as reservas. Tem o 3-0 sobre o ABC fora de casa e o 4-0 de novo sobre o Figueirense em casa. Fred, o Náutico não vai ter muitos jogos que você vai destacar a atuação do Náutico. Por exemplo, Vitória e Náutico, enfim, você vai destacar o quê? O sistema defensivo que fez o Vitória não ter nenhuma oportunidade de gol até aquele último lance? Ok, mas para mim é insuficiente para eu trazer como destaque. Esse Náutico que ABC, o Náutico jogou bem, é verdade, 3-0 já demonstra, mas estava 1-0 e teve um pênalti claro para o ABC, que o juiz não marcou na sequência do lance. O Náutico vai lá e, no mesmo lance, assim, o ABC está pedindo pênalti, o Náutico pega a bola, leva até o ataque e acaba fazendo um gol. E nesse momento, gol de Thiago Lopes, olha só. Mas também não é um jogo que me enche os olhos. Atuação mesmo, para mim só tem 2, que é Náutico 4-0 contra o Figueirense. O Náutico realmente assim, foi quando deu um ponto de esperança que o Náutico poderia ter futebol para poder conseguir uma melhor sorte na Série C. Foi nesse jogo 4-0 contra o Figueirense. Agora, o Figueirense muito fraco, tá? Muito fraco. E isso também ficou marcado. Mas para mim ainda é o melhor jogo. Se fosse para ter um segundo lugar, seria um jogo que nem está aí, que é o jogo, acho que é 2-2 o jogo, que foi contra o Atlético. Foi um jogo lá e cá, tal. Foi uma boa atuação do Náutico, uma excelente atuação do Atlético. Esse foi um jogo também que deu para ver algum tipo de futebol, mas dos que estão aí, com certeza, Náutico 4-0 no Figueirense. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui essa primeira tela, né, do Náutico. Não, vou ver pelo outro lado. Nós vamos agora para a última tela. Muito, porra, tela, dá para falar de outra forma agora. Vai ter umas vergonhas agora que é nas coisas boas, né? Não, essa talvez ver alguns da... Não, olha só, agora Atos, Paulo Sérgio, Gustavo Maia e Patrick Alain. Tá de fato bons jogadores que fizeram um bom ano no Náutico, apesar de tudo. Aí. Qual deles fica como o melhor do Náutico no ano? Eu acho que é uma resposta fácil. Tá? O psicopata da bola. O psicopata do gol. Tem uma diferença aí considerável. É o psicopata da bola. Psicopata do gol, pô. Isso é para não confundir. Do gol.
tem uma diferença aí considerável aí de Paulo Sérgio para Patrick Paulo Alan. Sérgio, inclusive. Patrick Alan teve seus momentos de baixa. Acho que o começo de temporada dele foi bem regular, tá? Acho que no Pernambucano ele segurou as pontas bem. Em algum momento da Série C ele meio que some, que é o período de Mazola, né? O sabotador do Náutico aí, ele entra, a primeira coisa que ele faz é brigar com o Patrick Alan. Absolutamente todo mundo que passa no Náutico ganha um apelido de Atferro. Assim. Ele chegou, inclusive ele bota muito apelido, né? Chamou o Patrick Alan de Dorminhoco. De quem? Mazola chamou o Patrick Alan de Dorminhoco. Caramba, é por isso que perde o grupo, porra. Exatamente. E chamou de heróis do estadual. Heróis do Pernambucano. Isso aí ele rotulou a turma, né? Caramba. O Dorminhoco não foi nem Mazola, foi Bagaço. Assim, que é inacreditável que Bagaço tinha moral no Náutico, que era o auxiliar técnico. Ele, quando Mazola chega, ele passa ali o relatório, né? E ele coloca Patrick Alan como Dorminhoco. Então, Patrick Alan teve esse problema. Ele perde ali a vaga de titular nesse período Mazola. Mas a reta final ele retoma bem. Ele faz ali os jogos finais muito bem. Inclusive, o Náutico só chega na última rodada com alguma chance de classificação por causa do Patrick Alan. Mas, assim, Paulo Sérgio está muito à frente. Atos, lá, horas e horas e horas atrás, a gente deu um spoiler sobre quem seria o pior do Náutico. Tá falando do Bahia ainda, faz muitas horas atrás. Assim, ainda era início de madrugada. E você falou que não seria Thiago Lopes, que não seria Raiva Negas. Que danado o Marco Carvalho fez. Exatamente mesmo. Jogou pedra em quê, porra? Esse cara fez o que contigo, bicho? Veja, vamos lá. Esse negócio do pior jogador, muitas vezes acaba entrando um certo meme. Todo time tem um jogador que entra pro meme. Sei lá, no Sport, Pablo Diego. No Santa Cruz tinha um goleiro anão. Ele não era o pior. Foi na época de Natal que eu lancei o goleiro anão. A torcida do Santa comprou a ideia. Acabou com o cara depois da primeira atuação. Aí arrumaram uma ficha aí de que cara tem 1,85, tu é. Foi mentira da porra. Mentira do caralho. Não, eu dizia que eu achava ele bonitinho, eu queria uma miniatura dele para botar na minha mesa em tamanho real. Que é desse tamanho. Aí, o que acontece? Você acaba indo pelo meme, pelo folclore. Porque, às vezes, ele não é, de fato, o pior jogador. Mas se cria aquela máxima. Não, ele é muito ruim, ele é o pior, tal, mas, de fato, ele não é. Se você fosse fazer uma comissão para poder analisar os jogos a fundo, olhando o que aconteceu, detalhe por detalhe, o que ele produziu, o que deixou de produzir, as falhas. O Náutico teve péssimos jogadores. Raiva Negra foi muito mal. Thiago Lopes, pelo amor de Deus, muito mal. Eu até falei aqui de Ludic, um lateral direito do Náutico, horrível, tá? Perema, um zagueiro bizonho. Sei lá, tem mais Irã. Perema foi pior do que Raiva Negra, mesmo. Irã, que é aquele cara que ele não consegue cortar a bola no jogo do Londrina. Tem Cléo Silva. Enfim, são vários jogadores. Mas, como eu disse, se você fosse fazer uma comissão para analisar cada minuto do cara jogado, eu garanto a você que um dos piores anos do Náutico, com tanto jogador bizonho jogando, ninguém chega nem perto do que foi Marco Carvalho. O nome dele é Marco Antônio, mas por falta de personalidade, como já tinha o Marco Antônio no time, ele mudou o nome dele para Marco Carvalho. Assim, é inacreditável como uma pessoa consegue atuar tão ruim. Ele veio do Vitória da Bahia e ele foi importante naquele acesso do Vitória da Série C para a Série B. Eu acho que muito por isso o Náutico contratou ele. Mas, assim, tem dois momentos assim que para mim é um simbolismo. Se eu pegar o recorte, dá para viralizar fácil no Twitter. Um lance é quando ele é volante, né? Apesar de ter jogado de zagueiro também. Que ele tá num jogo, eu não vou lembrar qual jogo agora, o jogo foi nos Aflitos, e o time adversário vem com a bola, tá? Vem assim, 2, 3 jogadores atacando, e ele tá exatamente no meio campo.
Ele poderia fazer qualquer coisa ali. Ele poderia tentar dar o bote, poderia ser driblado. Ele, ao tentar dar o bote, o jogador poderia tocar rápido e tirar ele da jogada. Ele poderia fazer a falta. Ele poderia tentar acompanhar os jogadores para ir tentando atrapalhar. Simplesmente, ele fica parado e os 3 jogadores passam por ele como se ele não existisse. Ele fica assim, olhando assim, os 3 passam por ele, aí ele vira de costas e fica olhando os jogadores indo atacar. Foi ali que eu percebi, eu disse, o que é que esse cara tá fazendo, velho? Ele parecia um holograma, pô. É como se ele fosse um holograma. Os jogadores passaram, tipo, por dentro dele. Fora que ele é o jogador daquele gol contra no último lance do CSA, não sei se vocês lembram. O Náutico tentando uma vitória heróica para poder fazer essa retomada. Mas é mais falha do goleiro, velho, naquele lance. Lá Não, no Rei Pelé? No Rei Pelé? Sim, no Rei Pelé. É falha do goleiro, pô. Mas foi gol contra, pô. A bola bateu nele, pô. Não, sim, teve falha do goleiro também. Mas a bola bate nele e entra. O goleiro, inclusive, sai mesmo. Inclusive, muda o goleiro depois desse lance. Isso, mas foi um gol contra dele. A participação do goleiro também foi muito ruim, mas foi um gol contra dele. Ele jogou uns 7 jogos no Náutico, ele entrou mal as 7 partidas, pô. As 7 partidas, ele era um jogador que a gente tinha certa confiança, pô. O cara tinha subido pelo Vitória, sabe? Era um jogador que a gente imaginava. Se ele entrar como primeiro volante, ele vai ser aquele mordedor, ele pode ser zagueiro. Ele jogou de zagueiro, jogou de primeiro volante, ele foi mal em todos os jogos que ele entrou. Assim, pra mim é Marco Carvalho de longe, assim. Atos, o maior erro do Náutico nessa temporada. A demora para demitir Alan Al, né? Deixou até jogar o primeiro jogo da final do estadual. A escolha por Mazola, que assim, eu sempre falei isso, muito pior do que Mazola é alguém chegar na mesa de reunião de um clube como o Náutico, que, porra, é da mesma cidade onde Mazola trabalhou e existem informações muito diretas sobre a forma de Mazola lidar, né, com o trabalho, com o clube, com tudo. É uma capacidade bem discutível, tá? E a contratação de Betão, né, como executivo foi uma passagem bem ruim, né, de Betão. Ainda teve acabou que o Náutico fez um investimento muito alto, né? Acho que Betão não é um executivo baratinho assim. O Náutico faz investimento para o que não faz grande efeito ou nenhum efeito, né? Eu acho que a pior coisa aí foi a contratação de Betão. Pior do que Mazola. Não, porque Mazola é treinador, assim. Betão, assim, quando veio, assim, porra, foi quase uma invenção. E nunca ficou muito claro o papel dele no Náutico, até onde tinha, enfim, lastro para decidir, capacidade para decidir. E, como você falou, não foi uma contratação barata. Assim. Acho que é um jogador que tinha passagem no Corinthians e isso bastou para, basicamente bastou para ser contratado. Veja, Betão, não faz nenhum sentido a contratação dele, ainda mais pelo preço que foi. Era caríssimo. Em torno de 50 mil, era 60 mil, uma coisa assim. Por exemplo, isso é o maior salário do elenco do Náutico, então é nesse nível. Porque não fazia sentido você contratar Betão pelo perfil que é Betão e pelo que você quer implementar com ele. Você tem que fazer uma reestruturação completamente do departamento para chamar um cara como Betão e começar a desenhar tudo. Você vai ter que ter uma página em branco para começar a desenhar esse departamento. O Náutico com carro andando, não é que Betão é um pneu. Betão é a carroceria do carro, pô. Se você com o carro andando você já não troca um pneu, imagina trocar a carroceria completa. Então não fazia nenhum sentido. O Náutico naquele momento tinha 3 diretores abnegados, tá? Tinha já gente ali subutilizada, como o Rodolfo era na época, e você coloca um Betão nesse caldeirão, era óbvio que não ia dar nada certo, e aí, assim, pesando um pouquinho na do próprio profissional, acho que tem uma característica nele assim, que me chateia muito, que é algo comum em alguns profissionais, não só dessa área, mas que é você ser metido a coxa, sabe? Então, você tem aquele Instagram que você fica fazendo aqueles videozinhos motivacional o tempo todo. Então,
Quando eu percebi que Betão é dessa linha, eu já vi que as coisas não iam dar certo. Mas não se compara. Antes eu vou falar de Alan Al, eu acho que tem, de fato, a questão do erro na demora. Como eu disse, ele foi meio que demitido depois do jogo do América Natal. Só não foi oficialmente, parte da diretoria queria demissão. E a outra parte não é que discordava que ele teria que ser demitido. Era contra, porque não Tirar tinha antes das finais. Exato, não tinha ninguém para botar na beira do gramado. Eu até escutei uma expressão de que eu não vou ver o Náutico jogando uma final do Pernambucano com o Levi na beira do gramado. Levi, que é um profissional, da casa, de muito tempo tal, e cá entre nós. É um cara que, quando a turma começa o ano, ninguém faz o desenho ali todo o departamento de futebol pensando na utilização dele. Ele é um cara que fica lá porque ele fica lá. Tem alguém que mantém ele lá e ele vai ficar lá pro resto da vida. Se a turma derrubar os aflitos, o Levi vai continuar lá e nunca vai sair. Então, a turma achava inadmissível colocar Levi, que era o único que tinha a licença, né, de colocar o time em campo. E isso foi o que foi predominante para Alan Al colocar o time contra o Sport, mas ele estava demitido independente do resultado que fosse acontecer na final. Mas nada se compara à contratação de Mazola. Porque a contratação de Mazola, e aí já respondendo a Cássio, porque Cássio tenta, assim, num lado mais positivo, tenta olhar assim, é um treinador de futebol que tem experiência na Série C, até citou o jogo do Ituano e tal. É só mais um treinador que está no mercado, como tem vários, tem opções boas, tem opções ruins, mas não é só isso, Cássio. Representa muito mais coisa. Porque, primeiro, como se deu essa contratação? Eu já falei de Bagaço agora e volto a falar de Bagaço agora. Bagaço, para quem estiver ouvindo a gente aqui e não souber, é Fernando Bagaço, que já foi radialista e tal, e se enveredou para ser auxiliar técnico. Muito tempo foi auxiliar técnico de Roberto Fernandes, mas costumeiramente costuma ser auxiliar técnico de Mazola, onde Mazola passa. E Fernando Bagaço, ele já estava aqui no Náutico, porque ele ficou desde a última passagem de Roberto Fernandes. E ele influencia demais na contratação de Mazola. Veja, um auxiliar técnico conseguindo influenciar na contratação de um treinador, e esse treinador sendo Mazola, né? Um cara que naturalmente vai ser divisível. Então ele influencia um certo diretor do Náutico, que esse diretor do Náutico consegue se impor perante o presidente e vem a escolha por Mazola. Mas não para aí, porque a vinda de Mazola, ela tem um erro, que é o erro de leitura do que estava acontecendo no Náutico naquele momento. Mazola foi contratado, na cabeça de Mazola, ele foi contratado para chegar aqui e mudar tudo isso que está aí. O que é que tu viesse fazer, Mazola? Eu vim mudar o que está aí. Eu vim fazer do meu jeito agora. E não era para o Náutico fazer isso. O Náutico não era para dar um reset total. O Náutico era para poder fazer os ajustes. Se tiver orçamento para contratar, vai lá e faz as contratações. E Mazola chegou, chamou metade do time, detalhe, a metade boa do time, chamou de heróis do Pernambucano, perdeu jogadores como Marco Antônio, como Patrick Alain, sabe? Mazola perdeu esses jogadores. Rafael Vaz estava rendendo muito mal, porque também era um tal do herói do Pernambucano, e o Náutico tirou esses jogadores, depois acabou perdendo Guilherme Matos também, para trazer jogadores muito piores. Então, o processo que Mazola participou ali foi assim... Às vezes eu penso que o presidente do clube não sabia que isso estava acontecendo. Quem contratou falou uma coisa com Mazola e, digamos assim, a presidência do clube imaginava outra. Houve uma total incompatibilidade entre o que o Náutico precisava e o que o Mazola veio fazer. Então, para mim, não se compara que a contratação de Mazola foi um absurdo. Chegou um superchat aí de João Pedro Vasconcelos, Macedo, né? Talvez nem um canhão coloque 8 horas seguidas ao vivo. A turma é guerreira demais. A gente ultrapassou a marca aí de 8 horas ao vivo. São 10:06 da manhã. Cássio está silencioso. O Facebook encerrou a nossa live. O limite no Facebook são 8 horas. Mesmo. Mas a gente segue aqui no YouTube. Mas... A
8 horas a Globo mete um Vale a Pena Ver de novo na grade. Mete. Não tem como não. E é isso, várias pessoas acordando e se deparando com a gente aqui, mas enfim, tudo culpa da 1 horinha que a gente deu ao Santa Cruz lá no começo, né? Gerou Não, efeito a culpa na verdade foi tua, porra. O ano que vem são 2 dias para fazer e com menos coisas. Não dá para ser 7 não. Menos não tem como não, foram 6 itens. O City foi umas 3 horas. Não, tira um, Não, meu o irmão. City foi demais. O City foi demais. Ó, melhor jogo e pior atuação é uma coisa só, meu irmão. Pronto. Atos, maior acerto do Náutico. A saída da N6, não necessariamente a ida para Diadora, né, mas a saída da N6. Diretoria de Integridade Social ou as mudanças na base, tá? Não vale rir, não, em diretoria de integridade social. É porque tem aquela forçadinha de barra, né? Então, veja só, era melhor dizer não teve acerto, né? Mas vamos lá. Veja, a saída da N6, enfim, é um acerto e tal, mas é algo ali meio automático, né? Você tá com a marca própria há alguns anos, a marca própria precisa de alguns contextos para dar certo, e no presente momento do ano 2024 do Náutico, já não fazia sentido os valores ali, as contas, quanto o Náutico estava recebendo, com o ônus, né, do material, né? O material é sempre muito criticado, apesar de que ele veio melhorando com o tempo, mas era algo que iria acontecer em algum momento e acabou acontecendo a saída da N6. Eu acho que o fato de Adora é que ajuda mais ainda nessa decisão, porque, pô, se você sai da N6 e vai para uma Volta, assim, com todo respeito à Volta, mas não faz muito sentido, né? Você, não, eu saí da N6, foi para outra. Eu fui para a Volta, pô. Não. Aí você indo para a Diadora, assim, impecável a Diadora, e a Diadora, além de fazer as camisas, um material muito bom, ela é daquela tipo de empresa que ela fornece tudo para o time. Então, é um enxoval completo, tal, porque tem empresa que só quer trabalhar com a camisa de jogo, as 3 principais, e o enxoval deixa para o clube se virar, mas no caso da Diadora, não. Então, é camisa de treino, é camisa de aquecimento, é camisa de comissão, camisa de viagem, enfim. É um leque absurdo aí de opções. Então, se eu fosse colocar o fato da Diadora, eu acho que pesa mais aí na questão do acerto. Mas os outros dois aí são duas situações que entra a figura de Nelson Melo, que é um diretor do Náutico, que ele inicia nessa pasta de integridade social. Inclusive já participou do TimbuCast várias vezes, era um quinto elemento lá do TimbuCast. E um cara jovem e tal. E ele entra nessa parte de integridade social, faz um bom trabalho. Ele criou um ambiente lá nos aflitos, assim, ele a pasta, né? Que chama ambiente seguro, né? Para quem tem autismo. Então, tem toda uma questão ali de olhar mais para essa parcela da sociedade mais sensível, mais vulnerável. Também tem aquela questão do fraudário, né? Para quem tem espaço família, né? Para as mães que podem levar os filhos lá, trocar uma fralda, uma coisa ou outra. Então tem todo esse acerto aí. E foi uma pasta que foi muito divulgada nacionalmente. O Náutico entrou aí num grupo muito pequeno, inclusive. Tem Atlético Mineiro, Corinthians, mais uns 3 clubes grandes, e o Náutico é o único clube da Série C que participa desse grupo, que puxa essa questão de integridade social nos clubes brasileiros. E acabou que Nelson acabou migrando dessa pasta para a base, e aí eu vou optar eu vou escolher como maior acerto essas mudanças na base, que vem no momento, Fred, que o Náutico é eliminado do jogo do Londrina, e muito por ter esse tempo vago, a gestão do Náutico acaba olhando para a base. Até porque não tinha o que fazer, né? Era a única coisa que eles podiam trabalhar, e eles têm esse acerto de olhar para a base. Então, primeiro eles fazem um processo de captação muito interessante, que tem muito resultado no Sub-17 do Náutico, que nem conseguiu bons feitos nas competições que disputou, somente no Pernambucano, foi eliminado na semifinal, mas
todo mundo que assiste os jogos sub-17 do Náutico diz que a safra é muito boa, tal, tende a amadurecer e dar frutos interessantes. Inclusive, um jogador do sub-17 treinou no profissional no último jogo treino que o Náutico fez contra o América de Natal. E também houve toda uma reestruturação dos contratos, porque a base do Náutico estava sendo empurrada com a barriga de uma forma absurda. Uhum. E aí Nelson ele deu uma parada ali e disse: meu irmão, vamos ver como é que tá esses contratos aqui. Então, todos os contratos de todos os jogadores da base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, foram todos revistos, tá? Para dar uma maior proteção para o clube. Então, quem estava descoberto foi chamado, vamos fazer aqui um contrato, como é que teu contrato é de clube formador, porque só tem 15 anos, ok, não, eu sou do sub-20, sou um destaque, faz um contrato profissional. Isso era algo que a gente estava sentindo na pele, com o Náutico perdendo jogadores. Por exemplo, um exemplo agora que acabou de acontecer, Caio Suassuna. Caio Suassuna foi artilheiro do Campeonato Pernambucano, sub-17, foi destaque na Copa Atlântico, que é disputada lá no CT do Retrô, e foi para o Cruzeiro sem o Náutico ganhar nada. Com a promessa, não. O Náutico supostamente ficando com 40% do direito do atleta. Acabou que o jogador, mesmo voltando a ser destaque também no Cruzeiro, é artilheiro da base do Cruzeiro, ele teve um problema com o Adilson Batista, que é o treinador, se tornou treinador do Sub-20 lá, e o jogador foi desligado do Cruzeiro, assinou com o Atlético Paranaense, e o Náutico agora não tem mais direito a nada. Porque os 40% que o Náutico tinha era vinculado à parte do Cruzeiro, e agora o Cruzeiro não tem nada. Então, uma situação contratual assim prejudicou muito o Náutico, sabe? Uma fragilidade no tipo de contrato feito, e toda essa reestruturação que houve na base visa a que isso não venha acontecer no futuro. Atos, para encerrar, e aí de forma bem rápida, tá? Porque realmente o limite está mais do que excedido da gente, do diretor, Márcio está com a gente, de todo mundo. Nota para a gestão e nota para cada um dos 3 treinadores. Eu peço realmente que a gente fique só com as notas, sem maiores divagações, porque o limite estabeleceu, são 6 da manhã, né? Nota para Alan Al por ser completamente desconectado do que é o Náutico. Achou que era um time do interior de São Paulo, que ele poderia agir da forma que quisesse, então nota 3. 3 porque conseguiu a vaga na Copa do Brasil. Mazola é 1. Não sei nem porque eu tô dando 1, mas vai. Pivete, já que não renovou, não precisa passar por cima do cadáver de ninguém. Pivete, eu vou deixar a nota 6 com o Pivete, porque acaba sendo muito injusto ele não ter conseguido classificar, aonde quando ele chega, a gente só pedia ele para que ele não deixasse o Náutico cair. E esse objetivo ele consegue. E a defesa que ele tinha, não tinha o que fazer, não. Exatamente. Horrível. Ele é muito refém do material humano que estava no play. Material perfeito. Material humano do Náutico para a defesa das piores coisas que o Náutico já teve nessa década, talvez. Cássio, Ramon Freitas acaba de mandar um grande superchat aqui pra gente, tá? Bom dia, tá? Muito respeito ao vosso trabalho. Sou Fortaleza, acompanhei o ano todo, sempre vendo pela manhã. Hoje ao vivo, pela primeira vez, que o projeto aumente em 2025. Ramon, muitíssimo obrigado, mas espero não encontrar você muitas vezes ao vivo. Ramon, primeiro, obrigado também. E assim, ele tá vendo ao vivo agora. Eu sei que ele viu, mas caso não tenha visto, caso ele não tenha reparado, porque quando você tá vendo no YouTube, você só vê o ao vivo, certo, Fred? Sim. Se você puxar a barrinha, Ramon, caso você não tenha feito isso, repara há quanto tempo a gente tá aqui. Repara quanto tempo tá aqui. Porque quando a gente fala o tempo no StreamYard que a gente usa, de fato fica o tempinho e tal, mas no YouTube não tem. Só se você der um pausa, se você marcar o tempo. Enfim, se Ramon não fez isso, faça agora para você ter a dimensão do porquê que você tá vendo ao vivo pela manhã. Levi Henrique também chega. Porra, fiquei assistindo ontem até dormir, acordei agora, vocês estão online ainda. Aqui estamos para as últimas palavras
de Atos para dar uma Olha, ele nota viu agora, a- eu tinha visto não, viu? Ele vai procurar o Fortaleza agora, viu, Fred? Ramon comentou aí. Bruno Fred. Becker, nota para Vamos gestão. Vamos lá. Eu vou dar um. Calma, não é a nota final, não. Vou dar cada ponto para alguma coisa que eu entendo como ou um feito ou uma superação. Então é um ponto por ter classificado da Copa do Brasil. Acho que é a quinta vez que eu repito isso. E um ponto a mais pela dificuldade que ele teve em pegar o elenco do zero. Que eu não dei a devida dimensão que isso significa e aprendi muito com isso. É verdade. Passar a dar sempre Um pontinho pela questão. proposta não vinculante da SAF. Mas o que vale é a vinculante. Vai ser Mas a não vinculante, o Náutico não tinha chegado nesse passo ainda. Foi a primeira vez que chegou nesse passo. Para ser justo, eu tinha pensado nessa nota de 2, dando um ponto para cada coisa, e não era para a vaga na Copa do Brasil que eu dava outro ponto, era para essa questão de SAF mesmo, Cássio. Então eu vou aceitar a sua colocação. Aí tu tirasse o outro ponto. Não, tirei. Não, eu já citei tanto Copa do Brasil que esse ponto foi para Alan Al. Alan Al ia ficar com dois, ganhou esse pontinho na Copa do Brasil. Então vai um ponto pela dificuldade que ele teve de começar o ano e um ponto pela questão da SAF. 2 pontos aí a gestão. Porque o que remete a futebol é 0, pô. Ele tem um 4 ali com a mão, não chegou nem nos 4 dedos ali, no 2 resolveu. Só para você ponderar um pouco mais. Só para você ponderar um pouco mais, Atos. Para você ponderar. Não, Cássio, Bruno ele vai Becker. ponderar mais nada não, Cássio. Ninguém pondera nada às 6 horas da manhã, não. É importante, veja. Não, vai dar 15 segundos, isso. Ajudando que eu vou falar. Vai ser. Conte. Não vai contando nos dedos. Veja, a nota de... Inclusive, até o Bruno Becker está contando. Está em 4 ali, ó. Já está em 4 ali, ele contando. Se o 2 dele, proporcionalmente, foi um trabalho pior do que de Alan Al, meu irmão. Porque Alan Al é 3, pô. Pensa da seguinte forma. Ele, como presidente do clube, o trabalho dele foi pior do que de Alan Al. Eu acho que foi. Então tá respondido. Aí, Fred, tá vendo? 15 segundos, É eu disse a você. Veja só, um dos maiores alívios que eu tive aqui foi assim, Atos fez assim, eu vou dar um ponto para cada item para dar gestão. Eu pensei assim, esse Atos é um filho da puta. Eu pensei que eu queria ganhar pelo menos uns 6. Ia ser uns 6 itens. Quando resolveu em 2, chega, deu um alívio aqui dentro. Porra, 2 tá bom demais. Cássio daqui arrumar mais um ponto para deixa 2 Eu tô achando justo. Eu acho que o Bruno Becker tá fazendo a propaganda aí. 4, ó. Eu falei 4, mas resolveu com 2. Não, o pior é que ele só tá pedindo 4, pô. Ele tá bem 4. Vamos fechar em 4 aqui? Tá bom, pô. Ei, pai, manda um 4 aí pra nós. Manda um 4. Joga esse 4 aqui no peito do pai. Manda esse 4. Fred, é 4 aí, Fred. Pode botar, vá. 4 é 4. Manda esse 4 ali, vá. Manda um 4, vá. Manda esse 4, Só se auto-autorizar, só se auto-autorizar. Autorizou, porra. O 4 ele pediu, então bota o 4. Ele pediu, manda esse 4 aí, manda esse 4. Então eu vou fazer o seguinte. Não, porra, ele tá isso. Não, vai ser o seguinte. Porra, sem sacanagem. Vai ser o 4 aqui, ó. Manda esse 4, pronto, resolvido. Joga esse 4 no pai, pô. Eu não tô pedindo nada, eu não tô pedindo um 6. Eu não tô pedindo um 5. É só um 4, pô. Jackson. Ai, tá que demora da porra! Eu não tô pedindo tão pouco, pô. É isso. Terminamos bem.